Fala, galerinha da primeira série, estamos aqui novamente para mais uma videoaula. Bom, agora de Geografia 2, né? Falar aí do módulo 9 da Geografia 2, beleza? Naquele mesmo esquema da última aula, sempre com a apostila do lado, tá? Vamos estar usando o seu material didático para dar essa aulinha, beleza? Então, vamos lá. Estamos aqui. Só um minuto. Deixa eu botar na página certa para eu poder... Isso, beleza. Show de bola. Estamos aqui, né, transmitindo a tela para vocês do capítulo 9 do livrinho dos senhores, tá bom? Maravilhosamente. Primeira série, Geografia 2, capítulo 9, vai falar sobre as relações dos Estados Unidos com a América Latina, beleza? Na última aula falamos da relação dos Estados Unidos com o Canadá, Canadá e México, né, o NAFTA, e agora a gente vai falar da relação americana com os Estados Unidos, tá bom? Latino-americana com os Estados Unidos. Hoje, quando a gente vai falar dessa relação, a gente tem que entender primeiramente que é uma relação de total domínio. Ou seja, existe por parte do governo americano uma grande dominação sobre os países latino-americanos em geral. Uns, essa dominação vai ser menor e outros, essa dominação vai ser maior. Tá bom? Qual foi a primeira medida, né, que vai trazer, né, vai criar essa relação dos Estados Unidos com a América Latina? Lembrando que a América Latina são os países do continente americano que têm línguas faladas, que as línguas faladas são derivadas do latim, tá? Português, espanhol, castelhano e etc. Beleza? Então, a América Latina corresponde à América do Sul, à América Central, mas o México é uma divisão linguística, uma divisão cultural do continente americano, tá bom? Em 1823, foi proclamada nos Estados Unidos a chamada Doutrina Monroe. A Doutrina Monroe fazia com que foi um protocolo americano de proteção, entre muitas aspas, aos países latino-americanos. Por que eu disse proteção com aspas, né? Por que eu falei isso? Né? Porque, claramente, esse tratado ele visava a exploração das terras da América Latina por parte do governo americano. Só que a gente tem que lembrar que a gente está falando do século XIX, 1823. Então, assim, era um período em que não havia comunicação, né? Era um período em que não havia rede social, internet, entre outros tipos de coisa. Então, era muito difícil para os países latino-americanos saberem desses planos, né, e terem noção disso que está acontecendo. Então, era algo bem nas entrelinhas. Bom, quais foram os principais... quais foram as principal mensagem da doutrina Monroe? Isso foi um aviso para os colonizadores europeus, porque os colonizadores europeus estavam tentando se manter dentro dos países da América Latina. E os Estados Unidos avisaram claramente que iam lutar nesses países aí para a retirada desses colonizadores europeus e ajudar a independência desses países. Óbvio, mais tarde, os Estados Unidos vão cobrar um preço por essa ajuda, né? E quais foram os principais momentos, né, da doutrina Monroe? Primeiramente, a independência de Cuba, né? Cuba era uma ilha de domínio espanhol e que Estados Unidos entrou ali junto com o ditador Fulgêncio Batista para tirar os espanhóis do poder e criar ali um movimento independente. Com isso, depois que Cuba se torna independente, até a década de 60, né, quando a Revolução Cubana acontece, Fulgêncio Batista vai ficar no poder e Cuba vai se tornar uma ilha de veraneio no meio do Caribe para os americanos, né? Vai se tornar um grande polo turístico para os americanos. Era uma população extremamente explorada, extremamente pobre, que vivia única e exclusivamente da dependência do turismo americano. Tudo bem? Um outro ponto. O término da construção do Canal do Panamá. O Canal do Panamá teve sua construção iniciada, né, foi idealizado no século XIX e a construção foi iniciada pela França no início do século XX, né, 1910, 1920. Só que a França não tinha dinheiro para bancar o projeto e aí abandonou a obra. Os Estados Unidos foi lá, terminou a obra do Canal do Panamá, que é uma grande ligação, né, entre
o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, só para a gente relembrar o que é o Canal do Panamá, é uma conexão, é uma linha que conecta, né? É um ambiente que conecta o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, um corta-caminho, para evitar que as embarcações tenham que dar a volta, né? É uma série de cruzas e tudo mais que vão fazer esses navios atravessarem essas barreiras aí do relevo. O que acontece? Quando os Estados Unidos termina o canal, ele obviamente vai tomar o controle do canal, né? Vai ficar, como ele gastou esse dinheiro, ele vai ficar com o controle do canal. E somente no século XXI, em 2002, 2003, é que o controle do Canal do Panamá vai ser, de fato, né, entregue ao governo do Panamá. Né? Ou seja, quase 80, 90 anos depois, que o governo do Panamá vai ter acesso ao controle do canal. Tá bom? Ainda assim, dentro da América Central, né, falando ainda na América Central, uma série de intervenções em ilhas menores, né, Haiti, Nicarágua. Nicarágua até hoje é um regime extremamente influenciado pelos Estados Unidos, né? Então, assim, foi de fato essas pequenas ilhas também sofreram muita intervenção americana. O México perdeu quase metade do seu território para os Estados Unidos. Então, hoje a gente vê o México pequenininho, mas no passado o México e os Estados Unidos tinham praticamente o mesmo tamanho, tá? Mas só que tanto é que tem uma cidade nos Estados Unidos chamada de Novo México, né? Algumas cidades ainda mantiveram esses nomes ainda de quando pertenciam ao México, tá bom? E além do mais, existiu também o plano chamado de Plano Condor, né? O Plano Condor foi um incentivo às ditaduras sul-americanas, né? A gente está falando de um período de Guerra Fria, tá? Boa parte dessa dominação aí, em meados do século XX, né, 1940, pós-Segunda Guerra Mundial, tem a ver com a discussão da Guerra Fria. Porque quanto mais território os Estados Unidos conseguissem acumular durante esse período, melhor. Né? A ideia dos Estados Unidos era evitar que o comunismo se espalhasse pelo mundo. E a União Soviética já estava com grandes bases aliadas, né, dentro da América do Sul. Você tinha o governo de João Goulart aqui no Brasil, que já era um governo bem voltado para as políticas sociais. Você tinha o Salvador Allende no Chile, que também era um político com grande cunho social, né, que já estava muito mais alinhado com as políticas socialistas e comunistas. E aí os Estados Unidos precisavam intervir. De que maneira? Eles injetaram dinheiro nos exércitos desses países, Brasil, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Chile, Argentina também, em vários exércitos, para que esses exércitos tomassem o poder e impedissem, como forma de agradecimento, né, em troca, eles iam impedir que o comunismo e o socialismo chegassem aqui na América do Sul. Por que os Estados Unidos tinham tanto esse interesse? Porque a gente tem que lembrar que Cuba, por exemplo, é um território que fica muito próximo do território americano. E aí, isso é fundamental numa conjuntura de guerra, você ter territórios próximos. Por quê? Porque naquela época os mísseis eram muito, né, obsoletos, era uma tecnologia ainda rudimentar. Então, estar próximo do território inimigo significava ter a oportunidade de atacá-lo. Tá? E quando ocorre a Revolução Cubana, que o Fulgêncio Batista é retirado do poder, Fidel Castro toma o poder e se declara alinhado da União Soviética, ocorre a crise dos mísseis. Né? Os Estados Unidos promovem o embargo americano, Fidel Castro fica pistola da cabeça, né? Ameaça lançar mísseis nos Estados Unidos, e aí esse episódio ficou conhecido como a crise dos mísseis. Então, quando eles viram que eles tinham perdido um território estratégico, que era muito perto do território deles, eles não podiam correr o risco de perder território na América do Sul. E é por isso que houve esse investimento. E não foi só investimento militar, não, investimento em mídia. Para convencer a população de que os militares eram os melhores para resolver os problemas econômicos daquela época, houve um investimento nos grandes grupos de mídia. Então, assim, a Rede Globo de televisão, ela surge com o dinheiro do Plano Condor, com o dinheiro de investimento americano. As pessoas ficam falando, porque a Globo apoiou a ditadura. Ela não só apoiou, como ela nasceu da ditadura. Né? Antes, o Grupo Globo era só uma rede de jornais e revistas, e depois ele passou a ir para o rádio e para a televisão, depois do investimento, né, do governo americano. Então, essas foram as principais medidas de intervenção do governo americano dentro, né, dos países latino-americanos como um todo. Tudo bem? Beleza?
Não só isso, depois, né, com a abertura do mercado, com os diversos acordos que foram feitos, indústrias americanas se instalaram na América Latina como um todo. O único país que hoje ainda não é alinhado de forma alguma com os Estados Unidos é Cuba, porque são regimes opostos, né? Cuba é socialista, os Estados Unidos capitalista, e por aí vai. Então, é o único país que até hoje não é alinhado dessa forma. Bem, belezinha? Seguindo em frente aí, vamos falar, né, dos projetos mais recentes, tá bom? Quando a gente está falando, né, desse período, né, da doutrina Monroe, né, e da influência americana, também existia uma política chamada de Big Stick, né, que na tradução literal é grande porrete, né? Então, essa doutrina foi criada como uma forma de ameaça. Era tipo assim, fale suavemente, mas tenha sempre em mãos um grande porrete. Por quê? Se os países que os Estados Unidos tentassem a dominação resistissem de alguma forma, eles iam atacar de algum jeito. Então, foi dessa forma que eles conseguiram o controle do Canal do Panamá por tanto tempo. Foi dessa forma que eles conseguiram convencer os exércitos sul-americanos, porque ninguém conseguia competir com eles. A gente está falando de um período pós-Segunda Guerra Mundial. Tá? Foi um período onde vários países demonstraram a sua força bélica, inclusive os Estados Unidos. Bom? Tudo bem? Mais para frente, mais recentemente, a gente tem aí na década de 90, né, o George Bush ele criou o projeto da ALCA, a Aliança de Livre Comércio das Américas. Na prática, a ALCA seria um NAFTA que ia englobar todos os países latino-americanos. Tá? Todos os países dos 3 continentes, das 3 subdivisões do continente. América do Sul, América Central e América do Norte, todos esses países estariam dentro desse acordo que tinha políticas bem semelhantes com o NAFTA. Exceto Cuba, obviamente, porque Cuba, como tem o embargo econômico americano, estava fora desse acordo. Lembra que eu falei no NAFTA que, em teoria, seria algo bom, que você ia achar legal, porque os produtos americanos iam chegar aqui por um preço igual ao de lá, né? Mas que isso ia acabar com a indústria nacional e tudo mais? Era isso que ia acontecer. Basicamente, os Estados Unidos iam dominar todo o mercado do continente americano. Não ia existir nenhuma indústria que não fosse a indústria americana. Não iria haver a concorrência entre os países. Os Estados Unidos iam ter um mercado consumidor imenso, iam acumular uma riqueza imensa, iam pagar salários baixíssimos e a população ia entrar num estado de pobreza bem, bem grande. Tudo bem? Então, esse era o grande problema da ALCA. Tá bom? A ALCA ela ficou em discussão durante muitos anos. Os países que tinham maior alinhamento com os Estados Unidos aceitaram e acharam que seria algo interessante. Mas os países que já não tinham tanto esse alinhamento começaram a ficar com o pé atrás. Né? Então, foi o caso do Brasil. O Brasil foi extremamente contra a ALCA, porque no início dos anos 2000, né, você tem em 2003 a posse do presidente Lula e em outros locais, né, da América do Sul, você tem a posse de outros presidentes de esquerda. E essa galera da esquerda não estava alinhada com os Estados Unidos. Então, a ALCA não foi para frente, porque o período em que a ALCA foi projetada era um período em que ela ganhou força, era um período em que existiam muitos governos contrários com os Estados Unidos. Essa dominação ela já não era tão grande. Então, por isso, o projeto da ALCA não foi para frente. Ainda bem, né? A gente teria um colapso econômico absurdo. A ALCA ela acabou sendo engavetada, né? Aí já em 2007, 2008, acho que por aí ela acabou sendo engavetada, acabou sendo deixada de lado. Mas agora, né, recentemente, o governo do Donald Trump, o Trump já declarou que tem um desejo de reativar a discussão da ALCA, né? Porque agora esses governos de esquerda na América Latina, eles praticamente não existem mais. Né? São pouquíssimos países na América Latina que ainda permanecem com o governo de esquerda, né? Por conta de vários fatores. Né? Durante o período desse governo de esquerda, houveram uma série de ações americanas para descredibilizar esses governos, tá? Muitas. Então, por isso, a ALCA acabou sendo engavetada. Tudo bem? Belezinha? Até aí tudo bem? O que foi algo? O que não foi? Ah, professor, mas... por que tem uma bandeira do Mercosul nessa discussão da ALCA? Porque o Mercosul já existia. E foi o Mercosul que embarreirou a criação da ALCA, porque os países do Mercosul falaram, olha só, nós já temos um bloco que funciona muito bem, tá?
O NAFTA é um exemplo de uma ALCA que foi ruim para o país mais pobre, né? O México é o cara que mais se ferra no NAFTA. Se a gente estendesse o NAFTA para todo o continente americano, além do México, todos os outros países, porque todos são subdesenvolvidos, também entrariam no mesmo problema, iam perder a indústria nacional e tudo mais. Então, o Mercosul foi o bloco que travou a discussão da ALCA de fato. Tá bom? Vamos falar agora dessa esquerda latino-americana de fato, né? Quem são esses membros da esquerda latino-americana? Bom, no início e meados do século XX, né? do início do século XX, 2002, 2004, 2005, você tem o surgimento de vários líderes. Vamos lá. Primeiramente, Hugo Chávez, na Venezuela, né? que foi um grande líder, né? da esquerda latino-americana. O Evo Morales, na Bolívia. O Rafael Correa, no Equador. A Cristina Kirchner, né? o casal Kirchner, na Argentina. E Lula e Dilma, no Brasil. Então, você tinha a Venezuela, que era uma das maiores produtoras de petróleo do mundo, tá? A Bolívia, que é uma das maiores produtoras de gás natural do mundo, beleza? A Argentina, que é uma das maiores produtoras de gado, né, do mundo, e não só isso, produtos industriais, minerais, etc. E o Brasil, que é o país com maior dimensão territorial da América do Sul, né? Uma grande economia, um grande mercado consumidor. Esses países, eles tinham poder suficiente para travar essa ALCA. São países que têm uma voz muito ativa dentro do Mercosul. Então, o que aconteceu? Esses líderes se reuniram e foram todos contra, né, o projeto da ALCA, tá bom? Olha só, nós temos aí imagens aí dos líderes, né? Cristina Kirchner, Hugo Chávez, o Evo Morales, o Lula e o Rafael Correa, que foram os principais líderes desse período. Uma coisa interessante de se falar é que muita gente coloca esse período de governos de esquerda como governos comunistas, né? Períodos comunistas ou socialistas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não necessariamente, pelo fato de um país estar sendo comandado por alguém da esquerda, quer dizer que esse país é comunista socialista. Isso é uma grande bobagem. Porque, no caso da Venezuela, sim, a Venezuela se declara um país, né, que adota o sistema socialista, mesmo tendo uma série de deficiências, é o que eles declaram, mas de resto não. O restante dos países se declaram abertamente capitalistas, né? Até mesmo durante o governo Lula, o Lula fez várias alianças com países capitalistas, várias relações comerciais foram tratadas, então assim, não há essa ligação. Tá bom? Alguns países conseguiram perdurar esses governos de esquerda por muito tempo. Foi o caso do Lula, que foi eleito por 2 mandatos, conseguiu colocar a Dilma por mais 2 mandatos, né? Sendo que ela não chegou a concluir esse último mandato. Esse último mandato aí foi interrompido pelo processo político. O Hugo Chávez também, porque ele faleceu e logo depois o Maduro, que era seu sucessor, chegou ao poder com os mesmos ideais. Então, muitos países... A Cristina Kirchner também ficou um bom tempo lá, depois dela, com os governos de esquerda. Então, assim, essa integração entre os países latino-americanos no período dos governos de esquerda foi mais intensa. Hoje eles já estão mais separados, porque não há mais essa unidade, né? Nós temos aqui no Brasil, por exemplo, um governo extremamente radical, né? Que independente, enfim, não estou falando que o que o governo faz ou fala é certo ou errado, só que eu estou falando para você que de fato são ponderações, são medidas, né? O governo hoje brasileiro ele toma medidas às vezes até um pouco radicais. Alguns países da América do Sul, mesmo adotando o capitalismo, mesmo tendo governos de direita, não são tão radicais assim. Então, comumente acontecem atritos entre esses países, né? Não estou falando só do Brasil, não. Tem vários países aí também com a galera extrema, que, enfim, que tem discursos mais radicais, mais enérgicos. Então, assim, hoje essa unidade ela não existe mais. Mas isso facilita para a implantação da ALCA novamente, de algum outro projeto. Mas naquele período, essa unidade era muito forte. Né? No período dos governos de esquerda, esses aliados eram muito fortes. E, além do mais, esses governos de esquerda eles eram muito populistas. Porque quando eles chegaram ao poder, os países que eles estavam governando estavam em grandes crises econômicas. Então, esses governos de esquerda promoveram uma série de medidas sociais para aumentar esse poder aquisitivo da população, né, e fornecer maiores oportunidades, melhores condições de vida a essas pessoas. Então, foram governos que conseguiram levantar a economia desses países, tá bom? Governos populistas, tá bom?
houve uma série de tentativas de acordo de livre comércio, tratado de livre comércio entre os países latino-americanos, né, mas nenhum deles foi para frente. Só o Mercosul mesmo está atividade ainda hoje. O Brasil encabeçou a criação da Unasul, né, que seria um bloco que integrar toda a América do Sul, né, nos mesmos moldes do Mercosul, mas também não conseguiu sair do papel, né? Então, hoje, mesmo consolidado com o bloco econômico dos países latino-americanos, né, de boa parte deles, é o Mercosul. Tá bom? A gente vai citar aqui nesse box, que está falando da questão da visita do Obama, a gente vai citar o governo Obama como um governo populista também. Né? Barack Obama, ele percebe que os governos populistas na América Latina dão muito certo e por isso ele investe nesse setor. Né? A campanha dele é toda voltada para essas medidas mais sociais populistas. Né? A criação do Obamacare, que foi um programa de saúde para os habitantes americanos. Ele era um cara que respeitava muito os governantes da América do Sul, mesmo sendo de esquerda. Né? Então, assim, ele e o Lula tinham uma boa relação, ele e a Cristina Kirchner, ele em todos os países tratava todo mundo muito bem, tentava fazer medidas mais amenas, para que ele não ficasse, que ele se tornasse um cara populista, que o mundo inteiro gostasse dele. A questão que o Obama, quando chega ao Chile, ele é recebido de uma forma um pouco rude, né, por conta da questão de Salvador Allende. Ele queria que os chilenos queriam que ele pedisse desculpas públicas pelo que aconteceu, né, pelo Pinochet ter tomado o poder e tivesse tirado o Allende do poder, né? Então, assim, ele foi recebido com muitos protestos. Foi um dos países em que ele não conseguiu ganhar toda essa popularidade. Mas, no resto, ele foi um dos presidentes mais populares da história do governo americano e um dos maiores mais populares do mundo. Tá bom? Galerinha, a nossa aula vai ficando por aqui. Eu queria pedir a vocês, né, que fizessem os exercícios conceituais e contextualizados, que participassem das nossas aulas ao vivo, tá bom? É sempre bom, sempre importante. Se você não está com a sua apostila, cara, usa o aplicativo do Eleva, tá? Ele vai estar lá com todas as apostilas, tá bom? Então, é isso, galerinha. Valeu e até a próxima videoaula.